Hoje é segunda-feira, 25 de abril de 2022. Rússia alerta para risco real de uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, afirmou que o perigo de uma guerra nuclear de uma guerra mundial é grave e real, não pode ser subestimado. A Rússia alertou nesta segunda-feira para o risco real de uma terceira guerra mundial, depois que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantiram que é possível ganhar o conflito com equipamento adequado. Diante das sanções sem precedentes contra Moscou impostas pelos países ocidentais e o crescente apoio militar à Ucrânia, o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, alertou que o perigo de uma guerra mundial é grave, é real, não pode ser subestimado. Lavrov também acusou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de fingir negociar. É um bom ator, mas se olhar com atenção e ler com cuidado o que ele diz, serão encontradas milhares de contradições, afirmou. A boa vontade tem limites, mas não se for recíproca, não contribui para o processo de negociações. Mas seguimos mantendo negociações com a equipe enviada por Zelensky, continuou Lavrov. Desde o início da guerra, há mais de 2 meses, Zelensky pede incessantemente aos aliados ocidentais o envio de armamento mais pesado para fazer frente à teórica superioridade militar da Rússia. E os pedidos parecem fazer efeito. Vários países da OTAN se comprometeram nos últimos dias a proporcionar armas pesadas e equipamentos para a Ucrânia, apesar dos protestos de Moscou. Visita de autoridades americanas. Este apoio crescente ficou evidente com a visita no domingo a Kiev de 2 funcionários do alto escalão americano, o chefe do Pentágono, Lloyd Austin, e o secretário de Estado, Antony Blinken, que se reuniram durante 3 horas com Zelensky. O primeiro passo para vencer é acreditar que você pode vencer, e eles acreditam que podem vencer, declarou Austin a um grupo de jornalistas depois da reunião. Podem vencer se tiverem equipamento certo, ou apoio adequado, completou. Em um discurso mais cedo, o presidente Zelensky afirmou que a vitória ucraniana era questão de tempo e que, graças à coragem do povo, a Ucrânia é um verdadeiro símbolo da luta pela liberdade. Durante a visita, Austin e Blinken anunciaram o envio de $700 milhões em ajuda adicional, elevando o total do aporte americano dos Estados Unidos para $3,4 bilhões. Queremos ver a Rússia enfraquecida ao ponto de não poder fazer o tipo de coisa que fez ao invadir a Ucrânia, afirmou Austin após voltar nesta segunda-feira à Polônia. Somando-se a este apoio, o Reino Unido enviará uma pequena quantidade de lançadores de foguetes blindados antiaéreos Stormer, disse o ministro da Defesa. Os Estados Unidos aproveitaram o encontro com Zelensky para anunciar a reabertura progressiva da embaixada americana em Kiev e a nomeação da atual embaixadora na Eslováquia, Brigitte Brink, como chefe dessa missão, um posto vago desde 2019. Rússia denuncia ataques fronteiriços. No campo de batalha, concentrado agora no leste e sul da Ucrânia, os combates prosseguiam provocando danos na Ucrânia, o que ofuscou as celebrações da Páscoa neste país de maioria ortodoxa. Pelo menos 5 pessoas morreram e 18 ficaram feridas pelo bombardeio russo de instalações ferroviárias na cidade de Kemirinka e Goziantin, região de Vinnytsia, no centro-oeste do país, segundo a promotoria local. Por sua vez, o governador da região russa de Belgorod, na fronteira com a Ucrânia, acusou Kiev de bombardear uma vila, ferir 2 civis e danificar 2 casas. A Rússia acusou repetidamente a Ucrânia de atacar o seu território, especificamente 2 aldeias em Belgorod e uma aldeia na região de Bryansk. As autoridades russas também relataram um incêndio de origem indeterminada em um depósito de combustível em Bryansk, que serve como base logística para suas forças, e o abate de 2 drones na região de Kursk, também na fronteira com a Ucrânia. O Ministério da Defesa da Rússia afirmou que sua força aérea atingiu 82 alvos militares, incluindo 4 postos de comando e 12 depósitos de petróleo. Eles também afirmam ter atingido 27 alvos com mísseis de alta precisão. Por sua vez, o Ministério ucraniano afirmou que a Rússia está atacando a infraestrutura e as linhas de fornecimento de ajuda militar de seus parceiros. Os combates também continuam na região de Kharkov, a segunda maior cidade da Ucrânia, Nordeste, onde bombardeios diários forçam civis durante semanas a dormir em abrigos subterrâneos.
União Europeia ajuda o Tribunal Penal Internacional. O conflito, que começou com a invasão russa em 24 de fevereiro, entrou em seu terceiro mês com um saldo indefinido de milhares de mortos, mais de 5 milhões de exilados e outros milhões de deslocados internos pela violência. Os combates mais sangrentos ocorreram na cidade portuária de Mariupol, sudeste, no Mar de Azov, quase totalmente controlada pelos russos, embora milhares de pessoas resistam em condições precárias na usina de Azovstal. A Ucrânia acusou as forças russas de manter hostilidades contra o complexo, apesar de Vladimir Putin ter ordenado não atacar, e a Rússia garante que Kiev impede a saída de seus soldados e civis pelos corredores humanitários habilitados. A cidade é fundamental para os planos de Moscou de abrir uma ponte terrestre entre os territórios separatistas pró-russos de Donbass e a Península da Crimeia, anexada desde 2014. O conflito também interrompeu toda a colaboração diplomática entre a Rússia e os países ocidentais. Nessa segunda, Moscou anunciou a expulsão de 40 diplomatas alemães em resposta a uma ação semelhante adotada no início de abril por Berlim, após o início da ofensiva russa. Em Haia, a Procuradoria do Tribunal Penal Internacional anunciou que participará da investigação da União Europeia sobre os possíveis crimes internacionais cometidos na Ucrânia. Neste contexto, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, visita hoje a Turquia, país que tenta mediar o conflito antes de seguir para Moscou e depois para Kiev na terça-feira. TV estatal russa fala em Terceira Guerra Mundial. Russos bombardeiam fábrica de mísseis em Kiev e naufrágio no Mar Negro teria provocado a morte de mais de 500 tripulantes. A comentarista da televisão estatal, que transmite versões oficiais do Kremlin, afirmou que a Terceira Guerra Mundial já começou a partir do conflito na Ucrânia e acrescentou que a Rússia está em guerra, na verdade, contra a OTAN, a aliança militar do Ocidente. No fronte militar, os russos bombardearam uma fábrica de mísseis perto de Kiev. O ataque está sendo visto como uma represália contra o afundamento do principal navio da frota russa no Mar Negro. A Ucrânia garante que acertou o navio com um míssil. Na versão de Moscou, que não permitiu a divulgação de imagens do naufrágio, houve uma explosão a bordo que teria provocado o afundamento. Há informações de que os mais de 500 tripulantes do navio foram levados para o fundo do mar. Enquanto isso, os russos mantêm pesados bombardeios contra a cidade de Mariupol, que está praticamente arrasada. Apesar do cerco, combatentes ucranianos oferecem uma dura resistência, tentando impedir que a cidade caia em poder dos invasores. A Rússia advertiu os Estados Unidos para que deixem de enviar armas à Ucrânia. O Kremlin acusou os americanos de inflamar o conflito, que completou 2 meses. O aviso de Moscou foi feito logo após a visita de funcionários do alto escalão da Casa Branca a Kiev. Na viagem não anunciada e tida como secreta, os 2 representantes americanos foram de trem da fronteira da Polônia até Kiev, 11 horas de viagem. As imagens do encontro com Volodymyr Zelensky só foram divulgadas depois. Ele pediu mais armamento e novas sanções contra a Rússia. Os americanos prometeram um novo pacote de ajuda de 700 milhões de dólares. Horas depois, já em solo polonês, os secretários de Estado e da Defesa dos Estados Unidos falaram com a imprensa. Em relação à guerra, a Rússia está fracassando e a Ucrânia vencendo, afirmou Antony Blinken. Nesta segunda-feira, o governo americano confirmou um novo embaixador em Kiev e anunciou a retomada das atividades diplomáticas na Ucrânia. Daqui de Nova York, o secretário-geral da ONU foi para a Europa, onde vai se encontrar pessoalmente com Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky. A visita de Antônio Guterres ao Kremlin está marcada para esta terça-feira. O encontro em Kiev vai acontecer 2 dias depois. A agenda foi criticada pelos ucranianos, que afirmaram que o representante da ONU deveria testemunhar as consequências da invasão russa antes de se encontrar com Putin. A semana começou com mais ataques russos que desta vez tiveram como alvos ferrovias e refinarias.
O ministro da Defesa russo anunciou um cessar-fogo temporário em Mariupol para a retirada de mais de 1.000 civis que estão abrigados em uma siderúrgica considerada o último reduto de resistência da cidade. Imagens divulgadas na internet mostram as péssimas condições do local habitado por mulheres e crianças. O anúncio da criação de um corredor humanitário na região foi recebido com desconfiança por Kiev. A vice-primeira-ministra ucraniana classificou a rota como não segura e alertou que os russos já violaram acordos semelhantes. Bom, essa guerra não vai chegar a um fim enquanto o Ocidente continuar mandando armas à Ucrânia. O presidente da Ucrânia, para mim, é um inepto, um imbecil de todos os graus, porque ele fala em todos os parlamentos do mundo. Todos que dão abertura, ele está lá falando. Eu não vi esse homem pegar uma arma e ir lá na frente de batalha e lutar junto com soldados, já que ele defende tanto o país, que a Ucrânia vai sair vitoriosa, que a Ucrânia é símbolo da democracia, que sem a Ucrânia a Europa não vai existir. Mas esse senhor, em que momento pegou uma arma e foi lutar no fronte? Se ele tivesse pegado uma arma e fosse lutar junto com os soldados, eu acho que, digamos que veríamos um outro tipo de líder de um país sendo invadido. Mas não, ele é pura balela, ele somente fala. O Ocidente continua mandando ajuda à Ucrânia, mandando mais armas e impondo mais sanções à Rússia. Primeiro, as sanções à Rússia não têm nenhum efeito. A Rússia continua exportando o seu petróleo, o seu gás, as suas matérias-primas. O rublo russo, que nos primeiros dias de sanções, lá ainda em fevereiro, que desvalorizaram mais de 50%, hoje está supervalorizado. O rublo, que chegou, um dólar que chegou a custar mais de 150 rublos, hoje não passa de 77. Então significa que a moeda russa já recuperou 50% do seu poder. As sanções econômicas contra a Rússia não têm efeito prático, porque a Rússia é o maior país do mundo. E muitos recursos que o mundo utiliza estão dentro da Rússia. As suas commodities, por exemplo. A Rússia mais a Ucrânia são celeiros do mundo. Não? A Rússia é o maior produtor, se eu não estiver equivocado, um dos maiores produtores de trigo, de cereais do planeta. Então é muito difícil impor sanções contra a Rússia. É um tiro no pé. Os Estados Unidos, quando invadiram o Iraque, o Afeganistão, o que fizeram o mundo? Nada. É Estados Unidos. Não? Por que vamos falar alguma coisa? Vamos impor sanções contra os Estados Unidos? Vamos dizer que eles estão errados? Isso é hipocrisia. Enquanto existem guerras na Síria, que duram mais de 11 anos, guerras no Iêmen, que tem quase 10 anos, guerras agora na Etiópia, que tem pouco mais de 1 ano, por que não são mencionados? Porque o mundo está vendo que a vida de um europeu, de um loiro, de olhos azuis, é muito mais importante. A vida de um europeu vale 10 vezes a vida de um iemenita, 20 vezes a de um sírio e 100 vezes de um etíope. Essa é a hipocrisia humana. Não, porque esses países que estão em guerra são países pobres e miseráveis, ninguém se interessa. Mas é a Ucrânia. A bola da vez é a Ucrânia. Vamos lutar para a Ucrânia. Vamos ajudar a Ucrânia. Vamos rezar para a Ucrânia. Desde o dia que aquele idiota do Zelensky, o maior imbecil que pode governar um país, disse que queria que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fosse o líder do mundo. Que seja líder no seu país, não do mundo. Os Estados Unidos não é grande coisa, é uma porcaria também. É uma nação que invade, é uma nação que é odiada. Se fazemos uma pesquisa hoje, né, em todos os países do mundo, quais são as pessoas mais odiadas do planeta? São as americanas. Os americanos em si são as pessoas mais odiadas do planeta. Por que será? Porque eles invadem, eles matam, eles mutilam, eles destroem. E depois querem sair como os heróis da democracia. Os americanos não pensam em democracia. Não pensaram em democracia quando invadiram o Iraque, inventando que Saddam Hussein tinha armas químicas, armas de destruição em mata. E, no final das contas, não tinha nada disso. Os americanos invadiram o Iraque para tirar Saddam Hussein e transformar o Iraque na catástrofe que é hoje. Porque mesmo Saddam Hussein era um tirano. Ele era um tirano, era um ditador, mas com pulso firme, evitou que as milícias islâmicas
invadisse um país. E quando ele caiu, o que aconteceu com o Iraque? Virou uma mina do terrorismo. Invadiu o Afeganistão com a mesma desculpa, que era um ninho de terroristas. Combateu os talibãs e, no final das contas, saíram perdendo. Porque no Afeganistão, nem a União Soviética pôde com eles. Os Estados Unidos tinham poder. Saíram derrotados, humilhados, um caos no aeroporto de Cabul, há poucos meses atrás. E agora vem e falam que vamos lutar para a democracia, que sim, a Ucrânia, temos que defender a Ucrânia, porque depois o próximo será outro país da Europa. Ou seja, quando a Rússia invadiu a Ucrânia, estava claro que se outros países ajudassem a Ucrânia, haveria uma terceira guerra mundial. E o que estão fazendo? Estão provocando mais a Rússia. Não, vamos provocar mais a Rússia. Vamos dar mais alimento para que a Rússia comece uma guerra nuclear. Bom, não começa uma nuclear, começa uma terceira guerra mundial e termina com uma guerra nuclear e o fim de todo mundo. Porque se a Rússia quisesse dominar a Ucrânia, simplesmente tinha uma bomba atômica dentro da Ucrânia. Tinha, ou pelo menos feito que a usina de Zaporizhzhia explodisse. E pronto. Aí está. Se os russos quisessem dominar a Ucrânia, tinham feito isso, mas não. Eles querem a libertação do leste da Ucrânia, que é de maioria russa. E sim, existe nazismo dentro da Ucrânia, sim. Não importa que o presidente idiota, imbecil, um ator fajuto, não medíocre, seja judeu. Porque também tinham judeus junto com Hitler. Não podemos nos enganar, né? Um grupamento do exército de Azov não, é neonazista. E esse grupamento estava onde escondido? Em Mariupol, no leste da Ucrânia, região de Donbass, e sim, estava combatendo os separatistas pró-russos desde 2014. E é um grupo nacionalista, nazista. O que o Putin estava dizendo é a pura verdade. Mas como o Ocidente gosta de escutar só as conversinhas dos Estados Unidos, que é a Gringolândia que tem razão, que agora nem sabe tudo, né? Vocês, né? Nós aqui do Ocidente, não. Abre a cabeça, não. Para de ficar engolindo o que a Gringolândia fala, que os europeus falam. Não é assim que o mundo gira, não. Os europeus cometeram atrocidades na África, só para mencionar alguns casos, não? Como este ano que vai completar 60 anos do fim da guerra da Argélia. O que os franceses fizeram na Argélia foi um genocídio sem tamanho depois da Segunda Guerra Mundial. O que a OTAN fez em Sarajevo, não? Na guerra da Bósnia, em Srebrenica, não? Porque foi a OTAN que provocou aquele genocídio dentro da Bósnia, na guerra da Iugoslávia. Mas ninguém fala nada. Não. O ex-presidente da Iugoslávia foi condenado pelo Tribunal Internacional de Haia, mas ninguém condenou a OTAN pelas autoridades cometidas em Srebrenica. Então pergunto, existe realmente um herói em todos os conflitos do mundo? Não, não existe. Em nenhuma guerra existe um herói. Todos são vilões, todos são maus. Todos querem a destruição. Isso é do ser humano. O ser humano é o único ser que é capaz de destruir a própria espécie. E está aí o resultado. Será que vamos ver isso? Essa imagem é da Tsar Bomba, a maior bomba de hidrogênio do planeta. Uma bomba soviética. É uma bomba russa. Isso será assim. Se pelo menos fosse o fim da raça humana, vai lá. Mas será o fim de tudo que tem esse planeta. Os animais não estão em guerra. Não pediram começar nenhuma guerra. Infelizmente serão vítimas. Para mim, eles sim serão as vítimas inocentes. Vamos ver como vai ser os próximos capítulos. Enquanto a Gringolândia, enquanto os europeus continuarem mandando armas para a Ucrânia, a Rússia não vai deixar barato. E nem deve. Porque quando estava próximo de um acordo de conversações, o que aconteceu?
Não? Zelensky deu para trás. Começou a acusar a Rússia de genocídio e não quis mais falar com Putin. Aí está o resultado. Enquanto o Ocidente continuar ajudando a Ucrânia, essa guerra se vai alastrar. Perdão, se vai arrastar. Porque se alastrar, aí sim, vamos ter uma terceira guerra mundial, a última guerra. Assim como disse Einstein, o pai da bomba atômica. Eu não sei como será a terceira guerra mundial, mas a quarta será com paus e pedras. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se inscrevam no meu canal, comentem, compartilhem e nos vemos logo com outra interessante notícia. Muito obrigado a todos e tenham todos uma boa noite. Valeu, pessoal. Um abraço.